Romanos capítulo 2, nossa pregação número 22 da nossa série baseada em Romanos. Vamos lá. No capítulo 1, Paulo mostrou que todo o mundo havia abandonado Deus, que todos os homens são pecadores. Mas agora, ele se volta especificamente, diretamente aos judeus. Porque os judeus, ao ouvirem Paulo dando a sentença ao mundo todo, os judeus disseram: nós não fazemos parte do banco dos réus. Não. Parabéns, Paulo, concordamos com todas essas coisas que você está dizendo, que os homens são malignos, que os homens são ladrões, adúlteros, idólatras. Nós aplaudimos a sentença, Paulo. Aí Paulo, de repente, se volta agora para aquele público que estava sentado ali no tribunal, achando que estava apenas vendo a sentença contra os réus. E aí, de repente, Paulo se volta a eles e diz: não, vocês também fazem parte desse grupo. Vocês também são pecadores, vocês também devem estar aqui no banco dos réus. Todos aqui devem estar. Esse é o argumento dele. Agora, já que esses judeus não perceberam isso, Paulo, então, gasta um capítulo inteiro para expor o pecado daqueles homens que possuíam a religião verdadeira. E mesmo assim, estavam condenados. No capítulo 1, Paulo critica aqueles homens, o mundo inteiro, mas ele fala sobre aqueles homens que praticavam ou possuíam uma falsa religião e por isso estavam condenados. Agora Paulo se volta aos judeus, que possuíam a religião verdadeira, dada por Deus, a lei dada por Deus, o templo dado por Deus, a Bíblia dada por Deus, os patriarcas dados por Deus, os profetas que foram dados por Deus. E mesmo assim, estando ali em Israel, sendo chamado de o povo de Deus, a religião verdadeira estava ali, mesmo assim, esse povo estava perdido. É disso que Paulo está tratando aqui em Romanos 2. Desses homens que possuíam uma falsa segurança de salvação. Vamos ler. Romanos 2:1. Portanto, quando julgas és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro. Você, judeu, está condenando todo o mundo gentio, mas vocês praticam os mesmos atos, diz Paulo. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade. E eu vou falar, qual é a base do julgamento de Deus para declarar que a raça humana inteira, sem exceção, sem nenhuma exceção, é condenada? Com base em quê? Verso 3, e tu, homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Está vendo? O judeu achava que ele estava livre da ira de Deus. Aquele homem que estava ali debaixo da religião verdadeira, acreditava: eu frequento a igreja correta. Eu tenho a Bíblia verdadeira, o livro correto. Eu participei do ritual correto. Eu estou livre da condenação. Eu carrego o nome correto. Não muçulmano, mas cristão. Ele achava que estava livre da condenação. Verso 4, ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus que te conduz ao arrependimento. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas segundo a tua teimosia e teu coração que não se arrepende, aqui você já está tendo várias dicas. Paulo está dizendo, vocês judeus são malignos. Vocês vão ao templo, vocês possuem a Bíblia verdadeira, vocês vão ao culto e vocês são malignos, são teimosos. A expressão aqui na Bíblia Revista Atualizada é coração impenitente, ou seja, um coração que não tem penitência, um coração que não se arrepende, um coração duro, maligno. Acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação. Está vendo? Paulo está dizendo, vocês judeus, vocês serão condenados. Vocês têm ido à igreja, vocês têm a Bíblia verdadeira e vocês estão condenados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Verso 6, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Assim ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas dará ira e indignação aos egoístas. Deus vai dar vida eterna àqueles que fazem o bem. A pergunta é, alguém fez? Essa é a pergunta. Mas, verso 8, dará ira, indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Ou seja, não importa, os gregos que têm a religião errada, a filosofia errada,
ira sobre eles. E vocês, judeus, que possuem a religião correta, mas vivem no erro, juízo de Deus sobre vocês também. É isso que ele está dizendo. Juízo de Deus sobre toda a raça humana. Aqueles que se declaram praticantes de uma religião verdadeira ou em relação a todos aqueles que são idólatras e que são rebeldes. Todos, em relação a todos eles, virá a ira de Deus. Verso 11. Pois em Deus não há parcialidade, Deus não puxa a sardinha para ninguém. Porque todos os que pecaram sem lei também perecerão. A lei veio com Moisés. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. A lei veio com Moisés. Antes disso, os homens não tinham a lei de maneira oficial. Assim também, os gentios espalhados pelo mundo também não tinham lei. Mas Paulo diz, serão condenados também. Os que tinham a lei serão condenados, e os que não tinham a lei também serão condenados. É isso que ele está dizendo. Verso 13. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que praticam, estes serão justificados. Vai ser declarado inocente de culpa, ou seja, justo. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenha lei, tornam-se lei para si mesmos. E esse aqui é um texto difícil de início, para muitos, que acham que Paulo está dizendo o seguinte: houve gentios que foram bons por si mesmos. É impossível diante de todo o contexto aqui. Mas eu vou explicar daqui a pouco. Verso 15, demonstrando o que a lei exige está escrita no coração deles, que o que a lei exige está no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam. Mas se eles obedeceram, como assim os acusam? Ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Mas se tu te chamas judeu, te apoias, a ideia de apoia aqui é descansa, sabe? Confia. Te apoias na lei e te glorias em Deus, conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e és convencido de que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento e da verdade. Tu, judeu, ou hoje, o cristão, tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Você tem a lei, judeu. Você sabe que não pode adulterar e você ensina isso aos outros, mas você também faz isso. Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Porque, de fato, a circuncisão, que é o símbolo máximo do judaísmo, a circuncisão é proveitosa se cumprires a lei. O ato religioso, o ritual é proveitoso se você cumprir a lei. Mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão, o teu ato religioso, o seu ritual, o batismo, por exemplo, tornou-se incircuncisão, ou seja, tornou-se sem valor algum, não adiantou nada, você batizou, é insignificante o seu batismo. É isso que ele está dizendo. Verso 26. Então, se os que são da circuncisão cumprirem os preceitos da lei, lembre disso, se os que são da incircuncisão, ou seja, os gentios que não tinham a lei, que não tinham o templo, que não tinham a Bíblia, se eles cumprem a lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? Ou seja, eles não serão considerados judeus e povo de Deus? Salvo? E se, verso 27, se cumprir a lei aquele que por natureza é da incircuncisão, ou seja, gentio, ele julgará a ti, judeu, que és transgressor da lei com a letra e com a circuncisão. Ou seja, se a prostituta da esquina, que nunca leu a Bíblia, cumprir a lei, vai julgar o cristão, que tem a lei. É isso que ele está dizendo, de maneira simples, é exatamente isso. Se o homem que está lá fora, que nunca leu a Bíblia, que nunca fez nada, mas se ele cumpre a lei de Deus, ele vai ser salvo. A pergunta é, quem fez isso? Verso 28, desculpa, porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior. E aí você substitui a circuncisão pelo batismo, que é o símbolo que prova que você, o primeiro símbolo que evidencia que você é um cristão. Eu fui batizado. Porque judeu não é o que é exteriormente, nem é batizado, circuncidado, quem o é apenas exterior, na carne.
mas judeu é quem o é no interior. Mas cristão é quem o é no interior. E circuncisão, ou seja, batismo, é a que é do coração, realizada pelo Espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O cara é batizado, mas ele vive no pecado. Então, é insignificante. É isso que ele está dizendo. Falsa segurança. Imagine passar toda a vida acreditando piamente que você é crente, que você é salvo. E aí, na fila do pós-morte, Deus lhe diz: não, meu amiguinho, você está na fila errada. A sua fila é aquela ali, ó, com as prostitutas, com os adúlteros. Não, mas eu estava na igreja. Ah, sua fila é aquela ali, a outra fila. Este é o problema não apenas desse judeu. Este é o problema do homem, do mundo. Falsa segurança. Afinal de contas, você acha mesmo que as pessoas que estão lá fora, neste exato instante, você acha que elas estão apavoradas com o juízo final? Claro que não. Se elas estivessem, elas estariam aqui. Elas estão em paz. Por alguns motivos que eu vou citar aqui daqui a pouco. Elas acreditam que não haverá inferno ou juízo final para elas. O que as leva a viver assim em paz? Como esse judeu estava, com essa falsa paz, achando que estava salvo, mas na realidade ele estava condenado. O judeu que estava debaixo da influência da verdadeira religião estava perdido, mas achava que era salvo. Verso 19: estás convencido de que és guia dos cegos. Eles estavam convencidos. No outro texto, Paulo diz: você pensa que você vai escapar do juízo de Deus? Eles achavam que iam. E Paulo diz: vocês estão condenados. Se o mundo lá fora pensa estar salvo, está em paz, imagine então essas pessoas que professam uma religião. Porque a falsa religião, ela provê uma falsa segurança de salvação. Se você obedecer a alguns rituais, você estará salvo. Seu filho foi batizado, não é mais pagão. Acabou, está resolvido. Toda a vida de pecado, mas ele foi batizado, está vendo? Você já tem paz. É uma falsa paz, mas você tem paz. As falsas religiões, por meio de rituais, elas providenciam uma falsa sensação de segurança aos seus fiéis. Agora, a verdadeira religião, ela não provê isso. Mas o homem maligno, ele pode estar debaixo da influência da verdadeira religião e ainda assim estar completamente perdido. É o seu caso? Pode ser o seu caso? Frequenta uma igreja cristã, você crê na Bíblia verdadeira, no Jesus da Bíblia, e você pode estar perdido? No que o judeu confiava? Que providenciou, que gerou nele uma falsa sensação de segurança. Primeiro, o nome. O nome. Ele achava que era salvo por conta do nome. Verso 17. Mas tu, que te chamas judeu, o povo escolhido. Uma vez eu vi num carro um adesivo: eu tenho orgulho de ser católico. Já vi também. Você pode ver isso aí de das mais variadas maneiras, mas dizendo mais ou menos a mesma coisa. Posso ter orgulho de ser batista, presbiteriano, por aí vai. O judeu dizia o mesmo, e estava indo para o inferno. Comecemos pelos católicos, que julgam ser os primeiros cristãos. O de puro sangue, dizem eles. Esse é um dogma católico. Nós somos uma seita. Não, o Fábio de Mello não é católico. O Papa não é católico. Eles não seguem os dogmas da Igreja Católica. O dogma da Igreja Católica é que nós, protestantes, somos uma seita. Esse é o dogma católico. São vários os motivos. Eles dizem, primeiro, vocês protestantes falam tanto da Bíblia, mas nós preservamos a Bíblia. Não é bem assim, mas ok. Se esse argumento é o correto,
eles preservaram a Bíblia, então eles estão corretos em relação à Bíblia. Eles estão corretos em relação à interpretação que dão, porque eles preservaram a Bíblia, então eles dão a interpretação correta. Se esse argumento está correto, é verdadeiro, quem tem a primazia garante então a veracidade da interpretação. Então, os judeus é que estão corretos, porque eles foram os primeiros a preservar a Bíblia. Eles preservaram o Antigo Testamento. O Antigo Testamento que temos aqui é exatamente o Antigo Testamento que os judeus carregavam. Ou seja, eles foram os primeiros. E qual é a interpretação que eles dão para a Bíblia? Que o Messias não veio. Ou seja, o argumento católico, se for verdadeiro, leva à implicação direta de que os católicos é que são verdadeiros, de que os judeus é que são verdadeiros, haja visto que eles foram os primeiros. Os católicos dizem: nós sabemos interpretar a Bíblia porque nós preservamos a Bíblia. Mais uma vez, a mesma coisa. Os judeus preservaram. Então, é óbvio que isso é absurdo. Mas essa é a crença católica. Esse é o dogma católico. Esse é o dogma. Não interessa quantos padres tentem parecer politicamente corretos, fazer um culto ecumênico. Esse é o dogma. Nós, protestantes, somos uma seita. Eles possuem o nome correto. Ora, a verdade é que, você sabe, todos os gentios foram inseridos depois. Paulo usa a seguinte expressão: os judeus, eles eram a árvore original. Nós fomos enxertados, nós somos enxerto. O gentio é um enxerto na árvore, que é o judeu. Jesus disse: eu vim para os judeus. Eu vim para os judeus. Paulo chama a nós gentios, sabe? O que é gentio? Tudo que não é judeu. Paulo chama a nós gentios de o não povo. Vocês eram o não povo. Aqui em Romanos, ele vai dizer, em Filipenses, ele vai dizer que nós estávamos separados da comunidade de Israel e por isso, sem Deus, sem esperança no mundo. Essa era a situação, mas nós fomos inseridos. Ou seja, o argumento de Paulo aqui é simples. Se os judeus, que são os primeiros, o povo eleito, não foi salvo pelo nome, nós gentios, seja o católico, o presbiteriano, o batista, que éramos chamados de o não povo, se eles que eram o povo, o primeiro, foi rejeitado, nós seremos salvos por conta do nosso nome, cristão, reformado, ou qualquer coisa. Carteiradas podem funcionar nos tribunais deste mundo. Sabe com quem você está falando? Sabe o meu sobrenome? Não funcionam no tribunal de Deus. Segundo, por quê? O judeu tinha uma falsa sensação de segurança. No que ele se repousava? Segundo, na lei. Verso 17, te apoias na lei. Literalmente descansa mesmo nela, confia nela, dorme nela. Você está confiado que você tem a lei, judeu? Você tem a Bíblia, então só por tê-la, já que os gentios não a têm, você considera, judeu, que você está salvo. E realmente, em Romanos 9, Paulo diz assim: eles são israelitas, deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei. Deles é a lei. Paulo continua. Deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. É deles. Tudo foi dado a eles. Tudo é deles. O judeu pensava: o gentio nunca ouviu a lei, por isso ele está perdido. Correto? Mas Paulo, então, retruca. É verdade. Não há maneira de ser salvo a não ser por meio da palavra, da lei de Deus. O gentio sem a lei não pode ser salvo. Verdade. Agora, e você, judeu, que ouviu a lei e não praticou? A sua condenação não será muito mais severa do que aquela do gentio que nem mesmo ouviu a lei? Eu creio no livro verdadeiro. Eu estou salvo. Vocês creem em tarôs, horóscopos? Pior, na Rede Globo, gente.
Puxa vida. Paulo diz: não é ser ouvinte, não é aplaudir a lei, não é gostar de pregação forte. Seria a tolice de acreditar, porque eu gosto de assistir ao Messi, eu automaticamente me torno um craque. Eu gosto de pregação forte. Então eu sou naturalmente um crente forte. Tem dia que eu penso, ou eu sou um herege completo, porque eu estou lá pregando, aí a pessoa comenta, e a fotinha dela ali, né, não dá para ver, minúsculazinha, mas ela está pelada. É isso mesmo, porque tem um montoeira de gente hoje que não é crente coisa nenhuma, eu gosto de pastor assim, que prega a verdade. Eu falo, gente, dá um piripaque na minha cabeça. A pessoa está seminua ali. Gente do céu. E hoje em específico, estou falando de hoje, porque fiz um post falando sobre uma modelo, que agora ela falou que vai falar de Deus, mesmo com o bumbum de fora. E aí o cara, pelado, comentou, isso é uma vergonha. Fala, gente, mas eu estou na onde? Meu Deus do céu. Eu não sei o que eu faço. Tem gente assim, ele acha que gostar de pregação forte prova que ele é um cristão forte. O judeu, num aspecto maior ou menor, era assim, repousava na lei. Eu tenho a lei. Terceiro motivo que levou o judeu a... Não terceiro motivo, mas terceira coisa que o judeu confiou, depositou fé, que iria o salvar. Conhecimento. Verso 18. Conheces a vontade, estás convencido de que és guias, instrutor de ignorantes, mestre de criança, que tens na lei a formulação do conhecimento. Eles diziam, nós temos. Os ímpios, ou melhor, os gentios, eles adoram o espírito da floresta. Eles sacrificam a Moloque, pegam seus filhos e sacrificam seus filhos aos deuses. Nós não. Nós sabemos a maneira de adorar a Deus. Eles não sabem o culto deles. Veja o culto deles como é. Olha lá o culto deles. Heresia, idolatria total. Eles não sabem. Nós sabemos. Agora deixa eu me aplicar. Olha lá o culto deles. Gente dançando. Isso é culto ou é rave isso aqui, gente? Olha lá. Fulana fala. Filha do não sei quem fala. Até o periquito, o papagaio fala naquele culto ali. Todo mundo fala, gente. Todo mundo dança, todo mundo dá uma apresentação. É show, é isso. Heresia. Tá certo. Certinho. A Bíblia diz isso. Aí você pode identificar facilmente, por meio do conhecimento, você... aquele lá, aquele é herege, Valdomiro é herege. Que isso? Eu sei. Como essas pessoas não sabem? Eu sei. O quê? Aquilo lá, idolatria? Eu sei como eles não sabem. Você pode saber tudo que os outros fazem de errado. Como os judeus sabiam, eles diziam, nós temos conhecimento. E está completamente perdido. Quarto, no que o judeu se confiava? No que o judeu depositava sua confiança para achar que ele estava salvo, sendo que ele não estava? Quarto, ele se gloriava em Deus. Verso 17. Tu te chamas judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus. Você não diz assim, sou materialista, não creio em Deus. Você não blasfema o nome de Deus, jamais. Que isso? Você diz, eu creio em Deus. Alguém solta uma piada, você diz, que isso, rapaz? Piada com o nome de Deus. O judeu era assim. E Paulo diz, você está perdido. Você está perdido. Quinto, confiava nos rituais. O judeu achava que estava salvo porque ele praticou o ritual correto. Verso 25. Porque de fato a circuncisão é proveitosa se cumprires a lei. Mas o judeu achava que simplesmente porque ele foi circuncidado, isso era evidência máxima de que ele era salvo, de que ele era povo de Deus.
Isso acontece em todas as religiões. Por exemplo, no catolicismo é assim. O Papa Urbano, ao ver a situação calamitosa de crianças que eram jogadas no rio, abandonadas por seus pais, e por isso morriam sem batismo, muitos creem que foi ele que inventou criou o termo, o limbo. Era um lugar onde as almas inocentes que não foram batizadas iriam. Ou seja, aqui mostra-se claramente a ideia de que o batismo salvava. Sem o batismo, a pessoa estava perdida. Essa é a essência da falsa religião. Confiar que um ritual salva você. Isso continua até hoje. Isso se mantém. Por exemplo, o cara sai, como eu vi, lá, acho que foi Sorocaba, alguma cidadezinha ali, nas proximidades da capital. Santo André, sei lá. Encontrei com ele num posto aí da Dutra. O chinelo do rapaz, meu amigo, já nem tinha mais. Tênis, destruído já. Arrebentado. E aí ele vem cumprir a sua romaria, o seu ritual de andar, fazer um Cooper para Deus. Ele chega aqui, agora ele tem o favor de Deus. E lá Deus preocupado que você fez um Cooper, imagina? E lá Deus, agora, esse rapaz, olha lá. E esse aqui então, que chegou já com o ligamento estourado, aí esse vai ser mais abençoado ainda. Esse aqui eu vou estar abençoado. Você andou, mas quantos quilômetros você andou? Senhor, 200. Ah, herege. Você? 250, Senhor. Eu vou te abençoar. Ah, mas você acha que é só o católico? E o crente? E os protestantes? Que creem que rituais os abençoam? Que tipo de ritual? Sei lá, pode ser dos mais variados. Eles inventam os mais loucos aí. Pode ser o corredor dos 300, não sei quantos pastores. E o engraçado é que um dia... Ai, Jesus Cristo. Estou lá vendo, né, o corredor dos 318 pastores, acho que é 318. Eu estou lá, estou contando, tinha 15. 318. O negócio é fake em todo sentido. Corredor. Aí você passa, deixa o dinheiro, e aí Deus te abençoa. Confia num ritual. Aí, Paulo diz, o ritual é proveitoso. O ritual foi estabelecido por Deus. Por exemplo, a ceia. A ceia foi estabelecida por Deus. O batismo, estabelecido por Deus. Então, eu não estou aqui desprezando o ritual, porque Paulo também não está. Olha o que ele diz. Romanos 2,25. Ouça o que ele diz. A circuncisão tem valor se, aí ele dá a condição, se praticar. Então, o ritual, ele visa retratar uma realidade. Por exemplo, o batismo é uma figura para retratar o arrependimento, o novo nascimento, o purificar dos pecados. Mas é claro que não faz sentido nenhum ter o ritual se você não tem a realidade. Seria como, por exemplo, eu tenho um anel aqui no meu dedo, eu tenho esse anel de casamento. Aqui, ó, casei dia, está escrito aqui, ó, 17/1/2004. Está aqui a prova de que eu amo minha esposa. E eu bato nela de manhã, de tarde e de noite. Mas está aqui. É simplesmente um absurdo. É isso que Paulo está dizendo. É um absurdo como que as pessoas confiam no ritual e acham que, porque fizeram o ritual correto, elas estão salvas. Sexta falsa segurança do judeu. Por quê? Ele achava que estava salvo. Porque ele tinha uma comparação errada. Ele se comparava com a pessoa errada. Verso 1, quando tu julgas quem? Quem ele julgava? O gentio. E ele pensava que porque ele julgava, ele dizia, olha, vocês aí estão todos errados. Simplesmente, ao se comparar com o judeu, ele achava que ele era salvo. É claro. Mas é claro. Por exemplo, você pega uma pessoa que nem essa modelo aí, que ela falou isso. Vou falar de Deus mesmo com o bumbum de fora. Qualquer um fala, isso é uma blasfêmia. Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo.
Quem não vê isso, gente? Quem não olha um negócio desse e fala, isso é um absurdo, isso é errado, isso é pecado? E aí, essas pessoas, elas são muitas vezes utilizadas por nós como padrão. Para quê? Rapaz, eu não sou muito bom não, mas comparado com essa mulher, eu sou uma bênção. E o cara que pega o menino e coloca no altar, gente, e imola o menino, mata o menino morre queimado, em oferenda aos deuses. O gentio olhava isso e falava, gente, comparado com esses caras, tá de brincadeira, eu sou uma bênção. Ele julgava o outro, ou melhor, ele julgava a si mesmo a partir do outro. Por isso ele achava que ele era salvo. É exatamente isso que os homens fazem o tempo inteiro. Inteiro. O julgamento deles, a confiança deles, está no fato de que eles se compararam com as pessoas erradas. Sétimo, por que os judeus achavam que eram salvos? De onde vinha a falsa sensação de segurança que eles tinham? Eles acreditavam que a bondade de Deus era desculpa para que eles pecassem. É o que está aqui no verso 4. Ou desprezas as riquezas da sua bondade, da bondade de Deus. Você despreza a bondade de Deus? Da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus é que te conduz ao arrependimento? A construção é um pouquinho difícil, mas vou explicar. Você, judeu, você está desprezando a bondade de Deus. Não é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Ou seja, não é a bondade de Deus que diz para você, você está errado, pare de pecar. Não é isso? É. Mas você olha a bondade de Deus e faz o que com ela? Deus é bom. Jamais perecerei. Como assim? Deus mandar alguém para o inferno? Deus é bom. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Meu irmão, talvez alguns pontos aqui, o homem que está lá fora nem faça parte da vida dele. Talvez nem da sua. Mas este pontinho aqui é a exata expressão da raça humana. Eles todos os dias se levantam e continuam a pecar, porque dizem, Deus é bom. Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Deus é bom. Ele deixará todos nós, canalhas corruptos, impunes. Isso é ser bom para eles. Só há uma coisa que pode livrar você, o homem, você homem, no tribunal de Deus. Só uma, que não é o seu nome. Se você chama-se cristão, pode chamar, eu sou cristão. Não é o conhecimento. Eu tenho conhecimento. Não é alegar, eu tenho a Bíblia. A Bíblia é correta. Esse aqui é o livro correto, não é o Alcorão e nem a Bíblia católica, que foi inserida, alguns livros apócrifos. Não, eu tenho essa Bíblia aqui correta. O ritual, eu fiz o ritual. Essa é a evidência de que eu sou salvo. Eu fiz o ritual correto. Eu me glorio em Deus. Eu não sou como aqueles homens lá fora que zombam de Deus. Eu me glorio em Deus, eu estou no culto. Eu estou no culto. Qual é a única coisa que pode te livrar do tribunal? No tribunal de Deus. Só há uma coisa. Não é o seu nome, não é o conhecimento que você diz ter, mas que não se reverte em nada. Não é o ritual correto que você fez. Só há uma coisa que pode livrar o homem no tribunal de Deus. É simples, gente. Inocência. Só isso. Que a Bíblia chama de justiça. Só que aí você tem que se lembrar que o gentio não é o padrão, que eu não sou o padrão, que as suas leis não são o padrão, que roubar para Deus 10 reais ou 100 milhões é roubo. É roubo, é roubo. 10 ou 100 milhões para Deus é roubo. Roubou um alfinete ou roubou a Petrobras é roubo. Alguns são mais culpados do que os outros? Com certeza, sim. Alguns homens pecam mais que os outros? Com certeza, definitivamente. Mas todos pecaram. É o que Paulo diz. Só há uma maneira, biblicamente falando,
Só há uma maneira de o homem ser livre da condenação: justiça, sendo justo. Paulo vai dizer que o que salva é a obediência à lei. Em Romanos 2,6, olha o que ele declara: Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Verso 13: Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, os que praticam. Esses serão declarados justos, inocentes, sem culpa. Em Romanos 5,25, ou 2,25, o ritual tem poder se você pratica a lei. O ritual tem poder se você pratica a lei. Lembra o que Jesus disse para o jovem rico, quando o jovem rico perguntou: o que farei para ser salvo? Jesus disse: sabe a lei? Você sabe a lei? Cumpre a lei. Aí o rapaz disse o quê? Tudo tenho obedecido. Uma coisa te falta. E aí diz o texto que o rapaz sai chateado. É só cumprir a lei todos os dias da sua vida. Todos os dias, sem exceção. Tiago disse: se você desobedeceu um mandamento, você é réu de todos. Em Romanos 10,5, Paulo diz: porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Quem é que viverá eternamente? Aquele que praticou a lei todos os dias. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Quem praticou a lei todos os dias de sua vida sem dar um ponto fora? Um passo em falso. Quem? Quem? O argumento de Paulo aqui, em todo o livro de Romanos, é: ninguém jamais cumpriu. Ele vai dizer, Romanos 2,25, aqui ele está dizendo, olha, verso 27, e se cumprir a lei aquele que por natureza é da incircuncisão, ele vai julgar você. E se, claro, se, essa é a tese, tem que cumprir a lei. Você, judeu, não está cumprindo. Se o gentio cumprir, ele vai ser salvo. Gente, a pergunta é: o gentio cumpriu? Ele acabou de falar no capítulo 1, ninguém cumpriu. Ninguém cumpriu. Ninguém. Se você duvida, olhe Romanos 3,9. Abra lá comigo, por favor. Romanos 3,9. E então, somos superiores, nós judeus, somos superiores aos gentios? De modo nenhum, pois já temos demonstrado que tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado. Todos estão. Ele continua, verso 10. Como está escrito, não há justo, vírgula, nenhum sequer. Isso aqui é importante. O nenhum sequer. Você, por exemplo, falando sobre João Batista, o texto bíblico diz assim: toda a Judéia vinha ser batizada por João. Gente, toda a Judéia mesmo? Todas as pessoas, sem exceção? Se houvesse 20 mil pessoas lá na Judéia, toda a Judéia vinha batizar, significaria dizer que as 20 mil pessoas vieram se batizar? Claro que não. É uma linguagem, uma figura de linguagem, mais especificamente uma hipérbole, que vem de exagero mesmo. É só uma figura de linguagem. Todo mundo foi à festa? Os 7 bilhões de habitantes? Claro que não. Para que não houvesse perigo algum de que alguém dissesse: não, Paulo está falando assim, sabe, de maneira mais geral. A maioria dos homens, não há justo sequer em se tratando da maioria dos homens. Não, ele diz assim, não há um justo, vírgula, nenhum sequer. Nenhum sequer. Verso Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda a boca se cale e todo o mundo fique sujeito aos julgamentos de Deus. Ok. Vamos fazer o que Paulo está falando aqui. Ele diz que a lei existe para calar a boca de todo mundo. Como assim? Como assim? Vou explicar. Deus é o justo juiz. Ele promulga a sua lei. Agora, ele anuncia a sua lei. Quem obedeceu a sua lei será salvo. Vamos lá. E aí a lei diz: quem aqui nunca, jamais roubou? Aí, um judeu se levantava e dizia: eu. Ok. Você nunca matou serviço? Você nunca fez corpo mole? Não? Nunca pegou lá o carro da firma e fez um caminho que era para o
seu uso próprio ao invés da firma? Você já baixou uma música, sem pagar por ela? Um livro, sem pagar por ele? Silêncio. Nunca mentiu, não mentirás. Aí o judeu dizia, eu aqui, acabou de mentir. Quem aqui nunca matou? Aí o judeu. Aí lembra que Jesus explicou o sentido da lei? Aquele que chamar o seu irmão de tolo já é réu do mandamento, não matarás. Se você se irá contra o seu irmão, sem motivo, você já é réu. Alguém está falando? Percebe o silêncio na sala? Não adorarás outros deuses. Quem aqui nunca adorou outros deuses? Talvez o judeu se levantasse. Eu nunca fiz uma imagem. Você não entendeu completamente a lei. Não entendeu. Em algum dia da sua vida, você já colocou a sua esperança em qualquer coisa que não seja Deus? Talvez em si mesmo, no seu pai, na sua mãe, no dinheiro. Quem não colocou no dinheiro? Ah, não? Nunca colocou? Então, por que diante da crise da pandemia você já ficou apavorado? Começou a faltar dinheiro, você... agora acabou. Já era. E agora? E agora? Não terás outros deuses diante de ti. Você não pode fabricar um ídolo. Você não pode fabricar. Você nunca fabricou, talvez, com madeira e gesso. Mas você nunca concebeu um Jesus, um Deus da sua cabeça, louca aí, do seu coração alucinado? E pintou um Jesus, um Deus, de acordo com seus sonhos? Silêncio. Mas o silêncio se intensificou mesmo na tribunal, lá de Paulo, quando Paulo falou assim, quem aqui nunca cobiçou a mulher do próximo, a casa do próximo, o talento do próximo? Quem aqui nunca fez isso? A lei, o que ela diz, é para calar a boca de todo mundo. Para que o réu apenas diga o mesmo que o publicano. Nada. Porque diz o texto que 2 homens subiram para orar. O fariseu, ele falava muito. Não sou como este homem aqui. O fariseu era algo mais próximo de um cristão. Eu não sou como ele. Eu até dou dízimo, eu oro, eu jejuo. Eu sou uma benção. Diz o texto que o publicano nem erguia a cabeça, apenas batia no peito e dizia, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Só há uma maneira de você entrar no reino de Deus, que é o reino da justiça, sendo justo. Sendo justo. Mas a Bíblia diz que todos vocês aqui, sem exceção, não são justos. Não são. Não são. Pegue o melhor exemplo de todos. Os filhos do pastor. Melhor exemplo. Criado na igreja, literalmente. A verdadeira religião. Pergunte a mim se eles pecaram ou não. Só há uma maneira de o homem entrar no reino de Deus, sendo justo. O problema é que por si só, nenhum homem jamais foi justo. Aí então, como Deus fez? Deus não poderia simplesmente olhar para você e falar, está tudo perdoado, foi uma pegadinha, eu falei lá, não é? Se o homem pecar, ele vai morrer. Isso é justiça? Todo mundo pecou. Eu falei isso, mas vocês estão arrependidos? É? Então esquece isso aí. Bora. A ordem cósmica seria abalada. Que juiz é esse que deixa o criminoso sair pela porta da frente do tribunal, mesmo o próprio réu assumindo sua culpa? Não faz sentido algum. Há alguma possibilidade de que este juiz salve este réu? De que este réu ele saia pela porta da frente sem que este juiz cometa injustiça? Isso é possível.
É possível que isso aconteça? Que Deus salve o pecador e que Deus continue sendo justo? Claro que há. Porque a Bíblia fala que por meio do pecado de um só homem, toda a raça humana se tornou pecadora. Então, Deus proveu em sua lei uma fiança. Que se houvesse um homem sem culpa, sem pecado, e que se esse homem sofresse a punição do homem, os pecados dos homens do povo de Deus seriam direcionados, a culpa do povo de Deus seria direcionada a este homem. É isso que aconteceu na cruz. Não faz sentido falar da cruz ou do amor de Deus, como os pastores modernos gostam tanto de falar, se você não fala da justiça. Não tem sentido algum a cruz. É uma estupidez total. Ela só tem sentido se você falar da justiça de Deus, da ira de Deus, que precisa ser direcionada ao homem. Por isso surge a cruz. A cruz é a maneira miraculosa que Deus fez para solucionar o problema do pecado humano. Haja visto que todos os homens pecaram e nenhum deles poderiam ir para o céu, porque eles tinham que ser justos, mas todos se tornaram injustos. Mas a Bíblia diz que todo aquele que crer em Cristo Jesus, ele recebe a justiça de Deus em si, assim como Cristo, que ficou nu na cruz, e aqueles safados, aqueles canalhas pegaram as vestes de Jesus. Aqueles romanos somos nós, é você, sou eu. Nós somos aqueles malignos, depravados, cheios de cobiça, enganadores, mentirosos, idólatras, cheios de cobiça. Nós ficamos com as vestes de Jesus enquanto ele foi crucificado, enquanto ele carregou o nosso pecado. A ira de Deus, toda ela, foi descarregada sobre Jesus Cristo de Nazaré, para que eu e você fôssemos declarados justos, sem culpa alguma, por meio da fé em Jesus Cristo. Só podemos ser salvos se somos justos. Por nós mesmos, não podemos. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, nós somos declarados justos, como Paulo diz em Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Você pensa que o seu maior problema é ter paz com seu pai, com a sua mãe, paz com a vida financeira, estar em paz com a sua finança? Não. Com o diabo? O diabo é uma freira, é uma donzela, comparado com Deus no seu dia de fúria, no dia do juízo final. Tanto é que a Bíblia diz que os demônios tremem diante de Deus. Os demônios tremem. Justificados, pois, pela fé, temos paz. O problema do século é isso. Ansiedade, medo de tudo e de todos. Os homens vivem apavorados. Ontem eu estava com um amigo, um capitão da aeronáutica, e ele falando que ele ouviu uma palestra, uma moça, uma tenente, sei lá, foi lá dar palestra sobre suicídio. Por conta de muitos suicídios que aconteceram lá no batalhão dele. Batalhão? Espero que falando certo aí. Cara com serviço estabilizado, ganha bem. Pá! Tiro na cabeça. Ué, mas não era isso que todos nós precisávamos apenas? Um salário de 10 mil reais? Segurança? Não era isso? E o povo está se matando. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O que significa dizer o seguinte, que antes você era um criminoso e Deus estava em guerra com você. Não é o capeta, não é o governo, é o próprio Deus. E por isso então que você podia andar por todos os lados. Você podia procurar tantas coisas. Você podia pousar em vários e vários ninhos. O ninho do sexo, o ninho
o ninho do dinheiro, do sucesso, do status, e mesmo assim, perambulando, voando em tantos lugares, você nunca encontrava repouso, porque a ira de Deus estava sobre você. A ira de Deus. Isso que é engraçado, porque o meu pai, ele conta que ele achava, olha, se eu tiver um carrão, eu vou ter paz. Aí ele comprou um carro importado. Na época era um Mitsubishi Eclipse. Não o satisfez. Ele já tinha, parece que até ajeitado para comprar um Mustang na época. Não, eu preciso de mais. Um Mustang. E aí, ele se converteu. E eu lembro que bem no começo, ele já nem queria andar, ele nem andava mais no carro, né? E o garoto, quem não quer andar num carro desse? Pô, carro de jogador de futebol. Que loucura é essa? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aquela sensação que o estrangeiro, sabe? Ele está lá em outro lugar, não é a casa dele. Pode ser bom, pode, mas falta alguma coisa. É a sensação que o cristão não tem. Sentir que está longe, que está perdido, que está perambulando. Não, não tem. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E aí, ainda que a gente não esteja em paz com os homens, paz com Deus. É isso que a gente precisa. E a maneira é pela fé. Fé de que o Filho de Deus foi esmagado pelos nossos pecados. E por isso hoje a gente vai poder voltar para casa, deitar e dormir o sono dos justos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus afofa a cama do seu povo. E o seu povo, até no dia da enfermidade, vai ter a cama afofadinha, vai ter paz na alma. Por quê? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Você crê? Vamos ficar de pé.